Por que a igreja perdeu a sua autoridade no mundo? Meus amigos, é evidente, né? Qualquer pessoa que tome conhecimento do que aconteceu, principalmente no século XX, né? A deposição completa da autoridade da igreja por parte de Roma mesmo, do Vaticano, né? É fato que pode ser simbolizado pela deposição formal que Paulo VI fez da tiara papal, que era um símbolo, né, dos poderes do Romano Pontífice. Isso pode realmente nos levar à contestação da forma como o Vaticano tem utilizado da sua autoridade, né? Mas, na verdade, esse problema, essa crise de autoridade, que talvez seja a principal das crises que Roma enfrenta ultimamente, né, e que veio a partir do modernismo, essa crise ela tem uma origem muito longínqua. E nós podemos dizer que mesmo aqueles que costumam... É a famosa teoria das cebolas, né, como o Otto Maria Carpo que usa essa expressão. Eu não esqueci qual foi o livro, eu penso que no Caminhos para Roma, mas já faz tempo que eu li esse livro, não tenho certeza se é lá. Mas ele fala que são como várias camadas de uma cebola que vai sendo descascada, né? E a nossa civilização vai sendo aos poucos destruída. Os protestantes, em 1517, a partir da publicação das 95 teses de Martinho Lutero, passam a adorar Cristo sem a igreja, né? 200 anos mais tarde, a partir da abertura da primeira loja maçônica, de que se tem notícia, né, em Londres, em 1717, exatamente 200 anos depois, os maçons e os iluministas passam a adorar Deus sem Cristo. 200 anos depois, os socialistas, em 1917, exatamente 200 anos depois, os comunistas na Rússia criam um Estado onde se adora o homem sem Deus. Então, é uma decadência contínua. É curioso que seja a cada 200 anos. Eu não quero estar aqui nesse mundo, graças a Deus não vou estar, para saber o que vai acontecer em 2117, porque vai ser certamente muito pior. Mas nós podemos constatar que, de fato, é um processo civilizacional muito antigo de perda da autoridade da igreja ao longo dos séculos. Esse processo, na verdade, ele é mais antigo do que essa teoria das cebolas, né, que eu brinquei aqui com vocês. Ela começa, pelo menos, no início do século XIV, no ano de 1303, com o famoso atentado de Anagni, né, em que o rei Filipe IV, o Belo, vai enviar um assassino, né, que não vai ter coragem de matar, mas vai agredir fisicamente, vai dar um soco no Papa Bonifácio VIII, né, e um soco de armadura, né, em um senhor que tinha 80 anos na época. Vocês conseguem imaginar o efeito que isso teve, né? Tanto que Bonifácio VIII morreu poucos meses depois. Esse atentado, que logo depois vai ser seguido de um novo atentado contra a igreja, que é o cativeiro de Avignon, né? Os papas, uma sequência de 6 papas, vão estar presos na França, no sul da França. Esse fato vai marcar o primeiro ataque bem sucedido das monarquias europeias contra a autoridade do Romano Pontífice. Isso em tempos anteriores já tinha sido tentado, mas sempre mal sucedido, né? O próprio Papa Gregório VII, né, São Gregório VII, havia enfrentado o imperador alemão no século XI, né, final do século XI, mas ele prevaleceu, né, nessa luta. Então, o enfrentamento sempre, né, existe essa tensão dentro da cristandade. Quem estuda a história medieval sabe disso, que sempre existiu um enfrentamento e uma tentativa sempre do poder temporal de se sobrepor ao poder espiritual, né? Isso vai acontecer de modo bem sucedido a partir do século XIV, né? Que, curiosamente, é na mesma época em que Dante
publica o seu De Monarchia, que vai, na teoria também, prever vai pregar isso, né, que o poder espiritual se submeta ao temporal, né, que é uma inversão exata daquilo que a igreja sempre ensinou. Então, nós observamos a partir daí que esses poderes temporais, quando começam a se afirmar como nações, né, os primeiros estados nacionais europeus, né, no século XV, eles vão criar uma intelectualidade palaciana com uma formação completamente diferente da que a igreja tinha, das universidades. Até então as universidades eram todas católicas, né? E lá o discurso era feito à moda escolástica, né? Para se opor a essa escolástica e à autoridade das universidades, intelectuais palacianos que tinham uma formação principalmente nas belas letras, né, e nos estudos da antiguidade clássica, vão começar a criar uma cultura diferente, né? E aí surge uma divisão mesmo, né, na cristandade, né? E no seio mesmo dos países cristãos ocidentais vai surgir o chamado Renascimento, que não é nada mais do que o renascimento do paganismo, né? Por mais que sim, o Renascimento tenha produzido grandes frutos, né, no ponto de vista artístico, técnico, né, nesse momento que vai surgir a técnica do sombreamento, que vai permitir a pintura em perspectiva, né, as evoluções técnicas na escultura, né, pelos conhecimentos novos de anatomia, a perfeição anatômica, né, de um Moisés de Michelangelo, ou do rei Davi também, é outra escultura muito famosa, que tem a perfeição anatômica absoluta. Também o desenvolvimento das polifonias, né, que já existiam desde a Idade Média, mas que vão receber os seus melhores, né, compositores, os seus incrementos finais, né, vão se juntar às orquestras modernas que começam a surgir nesse período também. Então é evidente que as artes se desenvolveram muito. Mas junto com isso, né, nós temos o paganismo reinante na cultura europeia. Nós temos o ocultismo dos platônicos de Florença, né? Nós temos a cabala trazida de volta à cultura... De volta não, né? Pela primeira vez, na verdade, a cultura europeia com Pico della Mirandola, né? Giovanni Pico della Mirandola. Nós temos um neopaganismo mesmo, com Marsilio Ficino, e outros nomes que provavelmente vocês já conhecem. Então, a cultura europeia foi invadida por um paganismo e a igreja vai perder mais autoridade, né? E vai também cair numa crise de imoralidade, né? É o momento dos papas terríveis, né, que a Renascença teve, um Inocêncio VIII, né, que vai praticar ocultismo, né, bruxaria mesmo, e que, quando estava morrendo de câncer, vai mandar cortarem 2 rapazes para beber o sangue deles, para ver se curava, né? Que é uma mistura de medicina primitiva com magia negra. Uma loucura, né? Logo depois dele vai vir o famoso Papa Borgia, né? Alexandre VI, né? Que cheio de amantes, cheio de filhos, né? Então é um período de grande imoralidade e a igreja vai entrando numa decadência também, né? Mesmo depois da restauração da Contra-Reforma, né, e do Concílio de Trento, ela é como que uma restauração no meio da decadência, né? Mas a decadência continua depois disso. Depois nós temos, né, o protestantismo, que divide a cristandade irremediavelmente. Nós temos a Revolução Francesa, que vai destruir a cristandade no sentido temporal, oficial, né? As monarquias confessionais vão desaparecendo. É o período em que a maçonaria vai adquirir autoridade e em que vai se impor, né, a toda a Europa, e vai derrubar as antigas monarquias cristãs. É o período mais tarde, né, da unificação italiana, em que Roma vai perder os seus territórios, né, os estados pontifícios, e vai surgir a questão romana. Tudo isso culminando finalmente
no modernismo, né, e na abdicação da própria hierarquia da sua autoridade ou de parte dela. Então, eu tracei aqui para vocês uma história bem longa, né, mostrando como nos 7 últimos séculos a igreja vem perdendo a autoridade. Né? Pois bem, digo eu, até a Revolução Científica Moderna, esse processo poderia ser facilmente detido. Ele repetia, na verdade, conflitos que haviam acontecido no primeiro milênio, né? Que é o milênio em que a igreja vai crescer. No primeiro milênio a igreja cresce, né? No segundo ela decresce, ela decai em autoridade. Mas mesmo assim, houve conflitos, houve problemas, né? E esses problemas todos foram resolvidos, né? Como, por exemplo, a crise ariana, né? E vários outros. Isso poderia ser detido até a Revolução Científica do século XVII. Com essa revolução, essa intelectualidade palaciana, que eu falei para vocês, que vai nascer no período da Renascença, e que vai criar um novo tipo de discurso que, sem superar a escolástica, vai contestá-la e vai tirar o espaço público dela, né? Essa intelectualidade palaciana vai desenvolver um tipo de conhecimento que é totalmente novo e que, infelizmente, a igreja não soube se apoderar, não soube se apropriar. Num primeiro momento, ela reagiu exatamente como nós falamos no nosso vídeo anterior, de uma postura reativa e condenatória, né? Por meio do índex. Olha, gente, eu não sou contra o índex, tá? Mas eu acho que ele deveria se restringir a obras teológicas, né? Ou no máximo filosóficas. Agora, o índex acabou se tornando uma loucura, né? É uma cultura da censura, da proibição, e da censura daquilo que os próprios padres não compreendiam mais. Quando você começa a censurar o que você não entende, você perde completamente a autoridade. Porque a sua autoridade ela não é mais intelectual. Ela não é uma autoridade natural mais. Ela é apenas da força. Você consegue reprimir enquanto você manda, né? Depois que aparece alguém mais forte que você perde tudo. Então, nesse momento, né, em que a igreja começa a reagir àquilo que, mais uma vez, né, no meu vídeo anterior, esses 2 vídeos foram gravados juntos, né, então vocês vão perceber que eu faço referências, né, frequentes ao anterior. É nítido, né, que a ciência moderna, ela de alguma maneira substitui a visão, a autoridade da Igreja Católica com base no milagre, no sobrenatural, né, a autoridade perante as massas, né, que não é a autoridade própria da Igreja, né, que é baseada na revelação, que é baseada na sucessão apostólica, né, que foi instituída pelo próprio Cristo, que tem também a tradição, né, que transmite a parte não escrita da revelação, etc, etc. Né? Sei de tudo isso, mas perante as massas, né, a autoridade da ciência é a autoridade prática, e a ciência começou a produzir coisas. Né? Então era inevitável que uma escolástica, que cada vez mais, né, mesmo nos grandes aí da escola de Salamanca, né, do século XV e XVI, né, que foi um prodígio, né, ela teve grandes filósofos, grandes teólogos, sem dúvida nenhuma, né, como um Francisco de Vitória, como um Domingo de Soto, né, ou até mesmo um Francisco Soares, com os erros e loucuras que cometeu, também foi um grande intelectual. A mesma escola de Salamanca já tinha transformado a escolástica em um mecanismo quase sempre estéril, né? Aquilo que em Santo Tomás, né, em Santo Alberto Magno, era realmente a expressão, né, intelectual autêntica da cristandade, com a escolástica do século XV e XVI, já vai cair num artificialismo, num verbalismo, né, num
mecanismo fútil impressionante. Quer dizer, uma ciência que já vinha em decadência, uma forma de produzir conhecimento e sabedoria, uma filosofia, uma teologia que já vinha em franca decadência, né, encontra uma novidade completa, né, um discurso completamente novo, que matematiza a natureza, que lida com dados da experiência e que produz um discurso novo que é confirmado na prática. É evidente que a igreja ia perder a autoridade. E digo mais, a maior fonte de problemas que a igreja teve nos últimos 4 séculos chama-se ciência moderna. São as ciências naturais. Mais do que as ideologias, né, políticas, sociais, mais até do que a maçonaria. Né, porque a maçonaria jamais seria levada a sério se não houvesse a obra dos filósofos iluministas. E os filósofos iluministas só conseguiram se impor com a autoridade da enciclopédia, com a autoridade do conhecimento científico. Então é evidente, né, que existe uma diferença abissal. Né? A ciência moderna, ela modificou o mundo natural, né? Ela criou tecnologia. É claro, e vocês vão reagir dizendo o seguinte, que eu concordo plenamente com vocês, fazer uma tecnologia não muda a explicação que você tem sobre o mundo. Né? Quer dizer, você entrega, na verdade, um brinquedinho para a pessoa, né? E abdica de uma explicação global a respeito da realidade. É claro, né? As ciências não têm o direito, né, de se meter em assuntos metafísicos, né? É claro, teológicos. Né? Pelo contrário, toda ciência, toda física, toda química, toda biologia pressupõe uma metafísica. Ela precisa partir de uma metafísica de base, né? E não o faz frequentemente. E os resultados das ciências frequentemente são confusos por causa disso, etc. Mas é preciso que nós observemos, né, que por mais que ela não tenha em si a autoridade para falar dessas coisas, ela adquire essa autoridade, né, com uma espécie de discurso mítico, né, que vai surgindo, vai sempre acompanhado das ciências modernas, que em si mesmas são perfeitamente legítimas, mas que reestruturam, né, um discurso perfeitamente infantiloide, né, a respeito da origem do universo, a respeito do papel do homem no cosmos, a respeito da realidade, né, o tecido do cosmos, etc. Né? Mas a autoridade disso, era evidente que isso ia acontecer. E que a igreja, cada vez mais, com as modificações materiais, o surgimento da tecnologia e o impacto que isso teve sobre o próprio cenário intelectual e sobre a própria elaboração das ideologias modernas, né? Não existiria marxismo, com todas as suas consequências atrozes, sem Revolução Industrial. E não existiria Revolução Industrial sem Isaac Newton, sem a mecânica newtoniana. Então, a ciência moderna, ela vai gerar uma civilização nova. Né? Uma civilização da qual, infelizmente, os padres, né, o clero, a intelectualidade católica não deu conta. Né? E era a missão deles dar conta disso. Né? A igreja é mãe e mestra. A verdade, né, ela vem todinha de Cristo, que é a própria verdade. Então é evidente, né, que a igreja tinha essa missão, mas ela não cumpriu com ela. E agora talvez seja muito tarde. Né? Mas qualquer chance de recuperar a autoridade da igreja vai passar, como eu disse no meu vídeo anterior, pela reabsorção de todas as conquistas legítimas, né, separadas do conteúdo ideológico, né, como no caso do evolucionismo, né, vai ter que ser jogado quase todo fora, mas daquilo que existe de bom, que é muita coisa nas ciências modernas, a reabsorção disso
pela intelectualidade católica, de modo que a igreja volte a ter a autoridade intelectual no momento em que ela perdeu a autoridade temporal, né? Agora não se pode mais proibir esses livros, né? O índex agora não pode ter valor de lei, né? Ele não pode mais servir para censurar absolutamente ninguém, né? E no momento em que não adianta censurar, talvez, né, quem sabe, né, é a hora de começar a estudar e de começar a convencer as pessoas de que elas estão acreditando numa mentira, né? Num discurso que é muito falho, em ciências que não têm autoridade para fazer o que estão fazendo, né? Então, é isso, meus amigos. Cada vez mais nós precisamos constatar, né, o abismo que existe entre aquilo que era a missão intelectual da Igreja Católica, né, e a sua realidade prática hoje em dia, né? Eu estou convicto, né, de que o tomismo, a filosofia de Santo Tomás, ela consegue absorver tudo isso. Mas por que não o faz? E quando faz é só assim, em alguns territóriozinhos, né? É sempre numa postura defensiva, né? Não, nós precisamos realmente construir, né? Precisamos de um edifício intelectual que consiga absorver tudo aquilo que a modernidade nos legou de bom, né? Eu não concordo com René Guénon, né, e os autores perennialistas, né, quando dizem que a modernidade inteira tem que ser jogada fora, né? Posso ser crucificado por alguns por ter dito isso, e talvez alguns nem entendam o que eu quis dizer realmente, vão dizer que eu não compreendi o que Guénon falou, etc. Não me interessa. O que interessa é isso. Nós temos uma missão, né? Nós temos a missão de compreender profundamente o mundo moderno antes de julgá-lo, né? Senão, não existe mais esperança. A hierarquia católica já abriu mão da sua autoridade. Então, quem pode restaurar a autoridade para a Igreja Católica, né, são aqueles que detêm alguma autoridade intelectual. E fora isso, é só esperar por um milagre, né? Mas também é pecado, né, tentar a Deus, né? Não tentareis ao Senhor teu Deus, né? Aliás, é o que Cristo disse ao diabo, né? Quando o tentou no deserto. Então, não tentemos a Deus, né, esperando por um milagre, né, e façamos o que é da nossa parte, que é do nosso dever.